grande prazer estar aqui hoje com esses dois feras aí da neurocirurgia funcional, o Eduardo Alho e o Dr. Furlanetti. Eu gostaria de fazer uma introdução pequena, falando que os procedimentos de lesão para tratamento da dor, né, foram basicamente sendo abandonados progressivamente, né, nos últimos anos, graças à emergência de novas terapias, de neuromodulação principalmente, né, que é o que a gente faz muito hoje, todo mundo que trabalha, né, com neurocirurgia funcional, intervencionismo em dor, faz isso, né, mas os procedimentos de lesão, a gente acredita ainda no lugar deles, na importância deles, né, no tratamento desses pacientes. Vários casos a gente não vai conseguir resolver com neuromodulação, e aí nós vamos precisar fazer procedimentos mais ablativos. Tem os seus riscos, sim, né? Mas os riscos são baixos e a chance de efetividade, né, quando bem indicados, é muito alta. Então, hoje, nós estamos começando essa Masterclass, vai ser uma introdução, alguns conceitos, e basicamente ela nos prepara, né, para o nosso evento, que vai ser dia 1º de julho, que é o nosso Cadáver Lab, aqui em Brasília, onde faremos, né, treinamento em cadáver dessas lesões. Acho que é o único curso hoje no Brasil, que eu saiba também na América Latina, não sei se tem curso em cadáver para ensinar lesões, né, do sistema nervoso central. E o nosso projeto é desenvolver mais cursos nesse sentido, né, avançar mais nessas terapias também para dor e para o distúrbio do movimento, né? A gente tem a intenção de seguir nessa linha também, tá? Então, queria convidar aqui o professor Eduardo Alho, que vai fazer a nossa iniciação, que é Bem, neurocirurgião funcional, bem conhecido de todos, doutorado, pós-doutorado, fala latim, capas de várias revistas. cara, Tá lá, aqui que atrás. o Alho é um cara de muita referência. Muito obrigado, Alhão. Beleza, então, Tiagão, obrigado aí pelo convite, pela ideia do curso, né? A gente vem pensando nisso faz um certo tempo. E aí, hoje, a ideia dessa aula online era realmente uma questão mais introdutória do que a gente vai fazer e dar uma ideia de alguns conceitos específicos, né? Então, eu vou falar um pouquinho dessa parte introdutória mesmo. Então, assim, eu comecei aqui com um panorama geral e evolução do tratamento cirúrgico da dor crônica. Aí vou falar um pouquinho dos métodos e procedimentos ablativos. E aí eu acho que eu vou gastar um pouco mais de tempo falando sobre radiofrequência especificamente, porque, em geral, nos cursos a gente acaba falando dos procedimentos, né? Então, você vai falar de cordotomia, DRES, risotomia, vai falar dessas coisas. E aí, às vezes, a gente fica perdido em conceitos de radiofrequência, que eu quis aproveitar hoje, que é uma coisa mais introdutória, para falar algo que não é tão específico e vale a pena sedimentar, porque ainda tem algumas dicas assim de coisas clínicas que a radiofrequência proporciona. E aí, no final, eu vou falar um pouquinho do cronograma do curso, que a gente preparou e está preparando aí para o dia 1º. E depois o Luciano entra na sequência falando com enfoque um pouquinho mais dos procedimentos ablativos para dor oncológica, né? Então, como que a gente vai usar isso? Então, assim, esse aqui é um organograma organizado em data de evolução de quando foram surgindo os procedimentos, né? Então, a gente vê aqui técnicas ablativas, neuromodulação elétrica e neuromodulação química, né? Neuromodulação química é essencialmente bomba de infusão, bloqueios, né? A gente pode também considerar... Manu, enquanto você come tomate, eu deixei a sua sopa aqui no ventinho da janela, tá? Eu estava esperando miojo, na verdade. Nesse início aqui final do século XIX, começo do século XX, é que começaram a aparecer muitas técnicas de cirurgia neuroablativa para o tratamento de dor, né? Então, cordotomia, 1912, risotomia trigeminal, Cushing, no final do século XIX, melotomia mediana, mesencefalotomia, cíngulo, DRES, com Sindu em 72.
Mais ou menos nessa época começaram a surgir técnicas de neuromodulação elétrica, né? Mais estruturadamente, como a gente fala lá no curso de dor dos procedimentos intervencionistas, eu dou aula introdutória de história, na verdade começa perto do nascimento de Cristo, né? A neuromodulação elétrica, mas de uma maneira mais estruturada e com aparelhos e tal. O Shelley descreveu a estimulação de medula em 67, né? DBS para dor, estimulação de córtex e radiofrequência. Então, tudo isso para dizer que são procedimentos antigos, né? E que são feitos faz muito tempo. E que vieram sendo substituídos por esses novos métodos que, por um acaso, estão cada vez melhores, né? Então, assim, não só existe estimulação de medula, mas os geradores estão melhores, os tipos de onda estão evoluindo. Então, coisas que a gente não conseguia cuidar antes, agora a gente consegue. Mesmo as medicações. Então, bomba, antes era só morfina, né? Agora a gente... Bom, tem o Ziconotide, que é muito bom para dor neuropática, que antes não tinha. Então, você tem alternativas para tratamento da dor melhores. Então, isso acaba deixando mais ainda as técnicas avaliativas para casos especiais. Eu não vou dizer ultrapassadas, mas existem casos que mesmo com tudo, e todo mundo que mexe com dor sabe que tem casos que você já fez de tudo naquele paciente, técnicas avaliativas ainda funcionam e às vezes até como primeira linha, né? Como primeira linha de tratamento pode funcionar. Então, eu dividi aqui o que a gente pode fazer com cada coisa, né? Técnicas ablativas, risotomias de nervos cranianos e nervos periféricos, DRES, mielotomia, cordotomia, simpatectomias, nucleotratotomia trigeminal, que também é uma cirurgia bastante interessante, cingulotomia. Neuromodulação elétrica desde os nervos periféricos, gânglio, medula, córtex e DBS, e aqui as bombas de infusão intratecal e intraventricular e bloqueios, né? Qual que é o racional dessas intervenções? Então, aqui tem uma figura que eu fiz lá em 2012, mostrando os circuitos envolvidos no processamento de dor. Do lado esquerdo da tela, a gente tem os sistemas ascendentes e do lado direito, os sistemas descendentes de controle de dor. Aí a gente vê aqui que a gente pode atuar em cada ponto específico desse, né? Então, no nervo periférico, que está chegando aqui no corno dorsal, então a gente pode, aqui, por exemplo, o DRES é uma opção, mielotomias medianas que chegam até a linha média também interrompem o trato espinotalâmico que vai cruzar, cordotomia, que atua aqui, nessa parte anterolateral da medula. Aí a gente vai ter os procedimentos no mesencéfalo, então mesencefalotomia, a gente vai ter, por exemplo, bomba de intraventricular que vai atuar na PAG, você vai ter bomba que vai atuar na medula, nos receptores aqui, você vai ter DBS que vai atuar no tálamo, você vai ter cingulotomia que vai atuar no processamento do cíngulo, você vai ter estimulador de córtex motor, e aqui, olhem que interessante, esse trato verde aqui vai do córtex M1, ou seja, a primária, para o corno dorsal modulando a entrada de dor, né? Então, isso é uma das... Ele dá uma paradinha aqui na substância cinzenta periaquidutal, ou seja, o córtex motor tem conexão com a PAG e com o corno dorsal e com a formação reticular e os núcleos adrenérgicos do tronco. Então, isso é essencial para a gente entender por que você estimula o córtex motor para tratar dor, né? Porque, às vezes, parece um pouco fora de propósito, mas existe fisiopatologia para sustentar isso. E quando você não modula eletricamente, você pode fazer lesões nessas áreas também, né? Então, é uma possibilidade. Então, quando que a gente faz lesão? Então, a ideia era interromper as vias nociceptivas, né? Mas você tem que tomar cuidado na indicação de quando você interrompe e como. Porque você pode eliminar o componente, principalmente hiperpático da dor, mas o componente de queimação espontâneo que fica é muito difícil de melhorar com essas técnicas ablativas. Tem uma frase aqui do Tasker sobre isso, que é muito interessante, que ele diz assim: para tratar as síndromes de deaferentação,
às vezes pode ser não ser muito sábio atacar a hiperpatia que acompanha a desaferentação, denervando mais, por medo de piorar a dor. Isso é o exemplo clássico da anestesia dolorosa que acontece, por exemplo, no trigêmeo. Então, assim, você tinha uma condição ruim que vira um pesadelo, né? Então, se você tinha uma denervação trigeminal, com uma dor e tal, e vai lá e destrói mais o trigêmeo, você tem uma dor que não melhora com nada, e fisiopatologia disso ainda não é muito clara, mas existe um componente de dor fantasma, ou seja, é muito difícil de tratar. Então, nesses casos em que já existe uma denervação grande, continuar denervando talvez não seja uma boa ideia. Então, a gente tem que prestar atenção em dores bem delimitadas, com características que vão responder bem, né? Então, outra coisa que a gente pode pensar é em relação aos métodos, né? Então, a gente pode fazer ablação com métodos químicos, e aí entram principalmente álcool, fenol e glicerol, que são os mais tradicionais. Métodos térmicos, que pode ser por calor ou frio. Calor, a gente tem radiofrequência e laser. Frio, a gente tem a crioablação, que está em voga, né? Agora tem os aparelhos novos de crioablação e também começaram a ser bastante usados. Mecânicos, balão, aqui, na verdade, a compressão por balão é um clássico do trigêmeo. Incisão cirúrgica, a gente vai ver que, às vezes, por exemplo, uma mielotomia mediana você consegue fazer com uma punção com uma agulha, né? A mielotomia puntata, ou mesmo a cordotomia aberta, você pode fazer com uma lâmina de bisturi, né? Então, você pode efetivamente cortar. Mais modernamente, ultrassom focado, né? Existem alguns trabalhos já mostrando o uso de ultrassom focado para tratamento de dor. E uso de radiação, por exemplo, Gamma Knife, né? Essa figura aqui é de um trabalho que eu publiquei junto com o pessoal da Colômbia, para uso de Gamma Knife para fazer uma talomotomia de núcleo centromediano e pulvinar para tratamento de dor mista oncológica, né? Então, na verdade, pulvinar não é bem pulvinar, na verdade é porque pega o VC, que é a entrada do somato sensitivo ali atrás, mas pega um pedacinho do pulvinar. Mas então também é uma técnica não invasiva, ablativa, que a gente pode fazer para tratar dor crônica oncológica. E aqui, exemplos dos procedimentos, né? Periféricos, então, assim, risotomia de facetas é um que todo mundo conhece e acaba fazendo, ou sacroilíaca, nervo occipital, trigêmeo, glossofaríngeo, nervo frênico, pudendo, membros superiores e inferiores, cutâneo lateral, ou seja, nervos periféricos tem bastante que a gente pode usar. Medula e raízes, DRESS, mielotomias, cordotomias e risotomias dorsais. No cérebro, nucleotratotomia do trigêmeo, mesencefalotomia, talamotomias, hipofisectomias e cingulotomias. Não esquecendo que aqui no curso a gente não vai falar das lesões ablativas para movimentos anormais, que também são muito interessantes. Então, palidotomia, a talamotomia que se faz para dor é diferente da talamotomia que se faz para tratar um tremor, por exemplo. Então, são coisas um pouco diferentes, mas que têm o mesmo sentido. E agora falar um pouquinho mais da radiofrequência propriamente dita, né? Então, como a gente vai usar muito radiofrequência, vai falar muito dela, eu elegi como o método para a gente falar um pouquinho mais. Então, assim, primeiro, o que quer dizer radiofrequência, né? Todo mundo fala, vou fazer uma lesão por radiofrequência. Na verdade, é uma corrente elétrica alternada que alterna numa frequência que é a frequência de transmissão de onda de rádio, por isso que chama radiofrequência. Então, assim, o rádio vai ser transmitido numa frequência de mais ou menos 500 kHz. Então, quando a gente vai ouvir, né, FM 109.3 kHz, essa é a frequência de transmissão de rádio que aquela onda de rádio está viajando, né? E aí, a radiofrequência que a gente usa para tratamento dessas coisas é nada mais do que uma corrente elétrica que alterna numa frequência de ciclos por segundo, que é a frequência de ondas de rádio, certo? Então, esse que é o conceito. Essa frequência elétrica, na verdade, é entregue por meio de um eletrodo, ou dois, a gente vai falar isso de diferenças de monopolar e bipolar, e vai induzir efeito biológico no tecido, dependendo de algumas características que a gente vai controlar e que eu vou falar daqui para frente.
Então, assim, a gente pode fazer ou uma radiofrequência contínua ou uma radiofrequência pulsada. Qual que é a diferença entre elas? Radiofrequência contínua, aqui a gente vê a forma da onda. Como eu falei, é uma onda alternada, né? Então, ela vai chegar num pico e num nadir, né? Então, ela sobe e desce, sobe e desce. Essa frequência é a frequência de rádio que você vai colocar e ela vai ser aplicada continuamente no tecido. Essa aplicação dessa corrente de rádio vai fazer com que essa alternância aumente a velocidade das moléculas que estão entre elas e isso vai aumentar a temperatura do tecido. Se você faz isso e deixa, o tecido vai aumentando a temperatura até uma temperatura que chega a ser uma temperatura neurolítica. Se você dá um burst e para, dá um burst e para, dá um burst e para, o que acontece? Você consegue dar altas cargas de campo elétrico, mas você não aumenta o tecido porque você não dá tempo para isso. Então você dá um pulso, o tecido dá uma esfriada, você dá outro pulso, o tecido sobe e dá uma esfriada, dá um pulso, o tecido sobe e dá uma esfriada. Então a ideia disso é você causar uma neuromodulação naquele tecido, mas sem queimar, né? Então por isso que você não passa normalmente na radiofrequência pulsada de 42 graus, né? Então a gente sabe que a temperatura neurolítica é entre 45 e 50, 42 é uma temperatura segura. Normalmente, a radiofrequência contínua térmica, a gente usa de 70 a 90 graus, que é uma temperatura definitivamente neurolítica. Uma outra coisa interessante é a radiofrequência refrigerada, que às vezes as pessoas confundem com crioablação, não tem nada a ver com crioablação. O eletrodo ele é refrigerado internamente, mas a temperatura que atinge no tecido é tão alta e neurolítica quanto. E, na verdade, tem algumas outras características interessantes, porque o probe não mede a temperatura mais alta do tecido na radiofrequência refrigerada, porque como o eletrodo está sendo refrigerado, ele mede uma temperatura falsa, vamos dizer assim. Mas eu vou falar disso daqui a pouquinho. Então, falamos da pulsada e da contínua. Tem outra característica que vale a pena a gente mencionar, se ela é monopolar ou bipolar. Então, a monopolar, na verdade, nenhuma é monopolar, porque todas as coisas precisam, a eletricidade sempre precisa ir de um ponto A para um ponto B. Mas a gente chama de monopolar quando você tem um ponto pequeno que vai ser utilizado para estimular e uma placa grande de dispersão. Então, quando você tem um ponto pequeno no eletrodo, que vai correr desse pontinho milimétrico para uma placona grande, o que acontece é que essa placa grande, distante, ela tem uma densidade e uma temperatura muito baixa, que não vai ser neurolítica e não vai causar nenhum efeito, né? Se ela estiver bem colada no tecido e tal. Mas às vezes tem queimadura pela placa. Por quê? Porque dependendo de como ela estiver, ela pode aumentar a temperatura também. Inclusive, o Bernardo estava comentando lá nos Estados Unidos, eles têm um checklist de risco de incêndio no centro cirúrgico e que leva em consideração, por exemplo, se você jogar álcool ou vapor de clorex alcoólico perto da placa, pode explodir, pode efetivamente queimar o paciente. Então, esse ponto de maior concentração da carga elétrica vai ser em volta do eletrodo e ele vai dispersando, e da temperatura também, até a placa grande, né? Então, acontece uma curva elipsoidal de lesão e essa temperatura vai baixando progressivamente quanto maior a distância do eletrodo, né? Então, não sei se vocês lembram da equação do campo elétrico, que ela cai, a força do campo elétrico cai progressivamente com o inverso da distância ao quadrado, ou seja, quanto mais distante, menor o campo elétrico entre elas. A bipolar tem uma característica um pouco diferente. Então, você vai de um ponto A para um ponto B que estão perto e são mais ou menos não, que são iguais, né? Então, assim, a corrente é alta em ambas as pontas. Então, aqui a gente tem, por exemplo, um espaçamento de 10 milímetros entre elas, de 12 milímetros e de 15 milímetros. Então, a gente vê que eu consigo conformacionar a lesão que eu vou fazer. Por quê? Porque eu consigo lesar essa borboleta aqui, vamos dizer assim, a não ser que elas estejam longe o suficiente para que virem duas monopolares, né? Então, se você
colocá-las muito longe, elas não vão fazer essa conexão. Mas essa que é a ideia da corrente bipolar. Então, aqui a gente vê um exemplinho, aqui a água entre elas, que representa o tecido. Você tem o ponto A e o ponto B, que são os dois pontos das cânulas, né, de eletrodo. Você passa a radiação e você aumenta a temperatura aqui, porque você aumenta a velocidade de propagação. Interessantemente, a ponta dos eletrodos não esquenta, né? Então, porque o que esquenta é o tecido. Então, se você pegar uma ponta de radiofrequência, está lá 90 graus, tirar e colocar na sua mão, não está quente. Porque o que está quente, na verdade, é o tecido e não é a ponta do eletrodo. Muito bem, então, regras gerais. Isso aqui é interessante porque a gente vai entender aonde colocar os alvos e as pontas. Então, assim, para você criar uma lesão adequada, a ponta dos eletrodos monopolares tem que estar a pelo menos 3 milímetros do alvo. Como é que você sabe isso? Tem alguns jeitos de saber, né? Então, um dos jeitos é fazendo ultrassom e olhando exatamente o seu alvo, né? Vou mostrar um exemplinho aqui interessante. Outra é fazer uma estimulação. Então, essas cânulas, eu consigo, com a RF, fazer uma estimulação e alguns parâmetros nos dizem a distância que a gente está do nervo. Então, assim, se você fizer uma estimulação a 50 Hz e o nervo for um nervo sensitivo ou for um nervo misto, os 3 milímetros correspondem a mais ou menos 0,6 volts de estimulação. Então, se você tiver a menos de 0,6 volts, quer dizer que você está perto o suficiente para poder fazer a lesão. Se for um nervo motor, a estimulação a 2 Hz vai elicitar uma resposta motora mais ou menos nessa distância. Agora, se você quiser, por exemplo, fazer uma lesão e você tiver uma resposta motora a menos que 0,6 volts, mas você não quiser causar um déficit motor, você não faça lesão aí, porque você pode causar um déficit motor se você estiver estimulando com essa resposta e estiver tendo resposta motora. Então, assim, quando o alvo é sensitivo e não tiver estímulos motores a 2 Hz em 0,6, então você também assume que os nervos motores estão mais longe e pode fazer a lesão. Aqui é um exemplo de uma lesão que a gente fez de nervo obturatório para tratar a espasticidade de adutores, né? Essa lesão não foi feita com radiofrequência, foi feita com fenol. Então, aqui a punção, aqui a gente está com uma estimulação e aqui o ultrassom, né? Eu miguei por ultrassom e pela estimulação, aqui estava mais ou menos 0,3 volts, e a gente vê a musculatura de interesse contraindo aqui, né? E interessante, aqui está a agulha, quando a gente injeta o fenol, a gente vai vendo que ele vai parando devagar de contrair até a hora que ele para, né? Então, tá vendo? Parou de contrair. Isso significa que a gente conseguiu adequadamente lesar o nervo obturatório desse paciente com esse guia anatômico. Vamos lá, mais coisas interessantes. Então, assim, a temperatura que é medida no eletrodo é a temperatura máxima no tecido. Então, ele vai medir para a gente no gerador, vai mostrar quanto está a temperatura. Na RF contínua, essa é a temperatura máxima. Mas eu já tinha dito isso, que como na RF refrigerado, o eletrodo é refrigerado, a temperatura máxima é diferente da temperatura medida. Então, tem que tomar cuidado, porque a temperatura máxima pode ser maior do que aquilo que você estava medindo. E aí, o que acontece em relação à temperatura, né? Então, você vai ter um determinado eletrodo com determinado tamanho, você vai colocar lá os parâmetros, que eu já vou falar quais são, e vai esperar um tempo. Em geral, para o eletrodo chegar na temperatura neurolítica, que é 70, 90 graus, ele demora entre 60 e 120 segundos. Então, é aquela hora que você está lá e a pessoa que está mexendo no gerador fala, espera aí, e você vai vendo subir a temperatura a hora que ela chega numa temperatura estável. A gente começa a contar o tempo a partir desse momento, né? Então, e qual é o tempo que a gente mantém essa cânula lá para ser neurolítica? Então, a gente vê que após 60 segundos, o tamanho da lesão atinge um equilíbrio térmico. Isso significa o seguinte,
que você precisa deixar no máximo 1 minuto com essa temperatura para que exista lesão neurolítica. Deixar 1, 2 ou 10 minutos ou 1 hora não faz a menor diferença. Então, assim, se você fala assim, vou fazer uma lesão maior, vou deixar 5 minutos. Por quê? Porque aos 60 segundos, a ponta do eletrodo chega no equilíbrio térmico, o que significa o seguinte, que ela não vai mais aumentar a temperatura, ela vai manter a temperatura com a corrente. Então, ela vai continuar com a temperatura que você setou a partir daquele momento. Isso acontece porque o tecido ao redor vai perdendo calor, ele vai sendo roubado pelo sangue, pela corrente sanguínea, e, na verdade, isso é o que a gente chama de equilíbrio térmico. Para aumentar essa temperatura, eu teria que aumentar a voltagem, continuar aumentando a voltagem, e normalmente a voltagem é um parâmetro fixo, né? Então, daí que vem fazer a lesão por 60 segundos, porque fazer mais que isso não faz sentido físico, né? Mais que isso, fazer 60, 120 ou 10 minutos não faz diferença. Mas o que muda? Então, assim, se eu quiser fazer uma lesão, né, maior do que aquela que eu fiz, como é que eu faço para fazer? Então, o que muda é o tamanho da ponta do eletrodo, na verdade, que faz lesões maiores. Então, esse gráfico aqui é um gráfico que mostra isso para a gente. Então, assim, a gente pega esse exemplo aqui. Se eu pegar uma 80 graus, que é uma temperatura neurolítica, aqui eu estou pegando uma cânula de 31 gauge, que significa 0,31 milímetros de diâmetro. Então, uma cânula fininha. O tamanho da lesão é mais ou menos 2 milímetros. Se eu pegar a mesma temperatura, ou seja, 80 graus, só que com uma cânula grossa, que é de 16 gauge, o tamanho da lesão não vai ser proporcional ao tamanho que aumentou de 0,31 para 1,6, né? Que aqui aumentou quase 1 milímetro de diferença, de 1,3 milímetros, né, de diferença, mas o tamanho da lesão aumenta 10 milímetros, aumenta 10 vezes o tamanho que você aumenta. Então, assim, não adianta se você quiser fazer uma lesão maior, você tem que pegar um eletrodo mais grosso e não ficar mais tempo lá coagulando o negócio, porque não vai funcionar, certo? Então, isso também é uma característica interessante. Outra coisa, existe uma zona aqui que a gente chama de zona de reversibilidade, né? Que é uma zona em que você tem um aumento de temperatura que causa um déficit temporário, mas ele é reversível, ou seja, depois que você tirar, aquilo vai reverter. Isso vai ser muito importante nas cordotomias, por exemplo, ou nas lesões, por exemplo, palidotomia, talamotomia, em que você quer se certificar que aquela lesão definitiva não vai causar nenhum déficit no paciente. Então, você faz uma lesão que a gente chama de pré-lesão, numa temperatura mais baixa, vê como é que esse paciente se comporta. Se não tiver nenhum déficit motor, aí você faz a lesão definitiva. Outra coisa interessante, quando a gente vai ver o elipsoide do eletrodo, a gente vê que a maior parte do campo é lateral, ou seja, ele é elíptico e não anterior na ponta. Isso mostra que o approach preferível para as lesões não é em ponta de seta, não é espetando o nervo, e sim paralelo ao nervo. Então, assim, ou a estrutura, né, que você quer denervar. Então, assim, ao invés de você colocar em cima do nervinho, por exemplo, você tem que colocar do lado, você tem mais chance de fazer uma lesão melhor. Então, outros fatores que influenciam proximidade de tecidos, né? Por exemplo, osso, líquor, vaso, prótese metálica, né? Sempre evitar chegar a 100 graus, porque quando você ferve o tecido, você tem vapor, o gás tem uma temperatura e comportamento imprevisíveis que podem fazer lesões de tamanho e forma imprevisível. Outra questão interessante é entender as impedâncias que a gente vê no gerador, né? Então, impedâncias muito altas, a gente chama isso de circuito aberto. Isso pode indicar que o eletrodo ou placa não estão em contato com o paciente, ou seja, ou você não está encostando o eletrodo, ou o cabo está desconectado. Se a impedância for alta, mas ela for subindo, então ela está subindo cada vez mais, você pode indicar que o tecido está fervendo.
né? Então, esse é um check importante quando, por exemplo, o sensor de temperatura está quebrado. Se acontecer da impedância começar a aumentar sem parar, você desliga, porque isso pode significar que chegou a 100 graus. Impedância muito baixa, que a gente chama de curto-circuito, ela pode indicar ou algum problema de curto mesmo no gerador, ou contato com alguma coisa que rouba corrente, por exemplo, prótese metálica. Então, quando você vai fazer uma radiofrequência de quadril, por exemplo, que o paciente tem uma prótese, ou está próximo a alguma região que possa ter uma prótese metálica, isso é importante checar também. Muitas vezes a gente usa a impedância para entender aonde a gente está no tecido, e a gente vai ver que na cordotomia isso é muito, muito interessante. Ela tem uma impedância maior nos tecidos extradurais. Quando você entra no líquor, cai a impedância, e quando você entra na medula, a impedância aumenta mais do que nos tecidos extradurais. Então, isso indica para a gente em se a gente entrou na medula efetivamente ou não, né? Aqui mostrando o outline das lesões, né? Então, é interessante ver que a radiofrequência bipolar, ela pode causar lesões maiores, inclusive, que a radiofrequência monopolar refrigerada, né? Muitas vezes a gente tem, por exemplo, para sacroiliaca, né, que você quer refrigerada e tal, mas a gente vê que a radiofrequência refrigerada causa lesões circulares, enquanto a bipolar, se você colocar os mesmos 3 eletrodos, você causa uma lesão em faixa, que a gente chama de stripe, né? Que é uma lesão mais contínua, e você pode conformacionar essa lesão de acordo com a sua necessidade. Um exemplo típico disso é sacroiliaca, né? Essa lesão. Então, a gente chama essa técnica, em que você coloca um eletrodo aqui, outro aqui, e faz bipolar e vai pulando, é técnica em frog leap, né? Que é como se o sapinho estivesse pulando. Você vai daqui para cá, faz aqui, daqui você tira o eletrodo, põe aqui, tira e põe aqui, tira e põe aqui, e vai fazendo uma lesão em faixa. E, por último, aqui uma outra coisa interessante, né? Na radiofrequência pulsada, a gente vê que os campos elétricos também têm essa distribuição, que o aumento de temperatura na pontinha dele pode até chegar a 45 graus, né? Então, idealmente, a técnica é você colocar paralelo, porque pode chegar numa temperatura neurolítica, mas ela fica por muito pouco tempo. Então, em geral, isso não acontece, né? Os parâmetros delas são, em geral, 45 volts por 20 microsegundos a 2 Hz. Eu, muitas vezes, quando eu faço, eu alterno isso com voltagens mais altas. Então, eu ponho 45 volts, depois eu ponho 90 volts, às vezes o aparelho não permite 90, eu chego a 75, que às vezes é o máximo que ele chega. Então, eu faço 5 com 45, 5 minutos com 90 e 5 com 45. Teoricamente, você modula melhor as estruturas com uma voltagem maior. O gerador, ele sempre ajusta os parâmetros para manter uma temperatura abaixo de 42 graus, então a gente não precisa se preocupar com isso. Então, o que a gente seta no gerador é a temperatura, né? Então, assim, se ele estiver passando por algum motivo, ele não vai deixar passar essa temperatura, né? E é utilizado em várias estruturas em que não são desejáveis lesões, né? Então, um exemplo clássico é o DRG, né? O núcleo, o gânglio dorsal da medula, né? E, como eu falei, a técnica paralela é a melhor. Bom, finalizando, acho que eu já falei bastante, né? Então, esse aqui é o nosso módulo prático, né? Então, vai ser dia 1º de julho. A gente vai ter 2 blocos, um de manhã, que vai ser um bloco teórico. A gente vai falar de cordotomia, mielotomia e DRESS. A gente vai falar também de espasticidade um pouco, porque são coisas que às vezes se sobrepõem, né? Então, as mielotomias, por exemplo, a gente tem mielotomias para dor e mielotomias para espasticidade. Então, a gente vai aproveitar e falar das mielotomias para espasticidade, aproveitar e falar de risotomia dorsal seletiva, que é uma técnica usada para espasticidade, falar um pouco de hipofisectomia, que é uma técnica muito interessante para dor oncológica refratária e difusa, principalmente essas dores responsivas a hormônio, né? Tumor de testículo, ovário, mama. O paciente sai da sala sem dor. É impressionante, é uma coisa que foi abandonada, mas que tem resultados impressionantes. Trigêmeo a gente vai falar também bastante. E aí, à tarde, a gente vai ter 3 cadáveres, né, no Cadaver Lab,
Em um deles, a gente vai fazer cordotomia e lesões trigeminais, no outro, riso, no outro, DRES e mielotomias, e estamos abertos a fazer outros procedimentos ali que a gente conseguir fazer lá nos cadáveres. Certo? Então, acho que é isso. E agora, depois a gente pode discutir, se vocês tiverem dúvida, quiserem perguntar alguma coisa. Agora o Dr. Luciano Furlanetti também vai falar um pouquinho para a gente. Muito obrigado, Thiago, pelo convite. Eu acho que o curso vai ser bastante interessante mesmo. Eu não conheço um curso que tenha... Existem cursos teóricos, mas cursos assim, com possibilidade de treinamento em cadáver, eu não sei da existência. Eu acho que vai ser uma excelente oportunidade. Deixa eu baixar um negócio aqui. Pronto. Então, vocês me desculpem minha voz, eu estou me recuperando de uma gripe, faringite, sei lá, e ainda estou meio rouco, mas eu acho que não vai atrapalhar. Então, o objetivo era comentar alguma coisa um pouco mais clínica da aplicação de alguns desses procedimentos ablativos que nós temos acesso em neurocirurgia funcional quando os outros métodos não são suficientes para tratar a dor oncológica. Então, dor oncológica, além das definições que a gente já conhece, né? Dor oncológica ela pode ser decorrente do tratamento do câncer ou do câncer do tumor ele mesmo, né? Então, a gente sabe da literatura que a incidência vem crescendo bastante. Os pacientes vivem mais, os tratamentos oncológicos têm melhorado. Então, uma parcela grande desses pacientes oncológicos em geral, seja em processo curativo ou paliativo, apresentam dor muitas vezes refratária à medicação e tratamentos medicamentos. E interessante que da literatura a gente vê que uma parcela grande desses pacientes muitas vezes estão subtratados por falta, muitas vezes, de reconhecimento de dor. Às vezes o paciente acha que é normal, ou, sei lá, faz parte do câncer e tal, e muitas vezes a gente pode ajudar. Então, dor refratária em todas as áreas, seja oncológica ou não oncológica, atrapalha na reabilitação, na execução de atividades do dia a dia, diminui a qualidade de vida e atrapalha também problemas de saúde mental. Então, a dor, no contexto oncológico, ela pode ser decorrente, né, uma dor mais aguda ligada a procedimentos do tratamento do câncer. Ela pode ser decorrente de químio, pode ser pós-rádio, pós-cirúrgica, né? Síndrome de dor intercostal pós-toracotomia, é muito comum a gente ver. Ela pode estar diretamente ligada à massa tumoral, né? Um efeito compressivo, seja em nervo periférico, medular, crânio-cervical, e pode ser muitas vezes decorrente da imobilidade mesmo do paciente, mais restrito à cadeira ou ao leito, e ter dor articular, miofascial, muscular. E ela pode ter um caráter mais somático, visceral, neuropático, e geralmente ela é uma dor de caráter misto, né? E pensando em fazer tratamento ablativo e reversível, definitivamente importante a gente ver e rever anatomia, neurofisiologia, patologia da dor e conhecer muito bem os tratos e vias, entender o que está sendo lesionado e o que pode acarretar de efeitos adversos, etc., né? Para diminuir o risco dos procedimentos. E lembrar aqui também, né, do componente afetivo da dor crônica, que pode estar presente também nesses casos. Então, primeira instância, todo mundo, de um jeito ou de outro aqui, clínico, né, avaliação clínica, exame físico, são extremamente importantes para a gente definir inicialmente o que está acontecendo, que padrão de dor é esse, para poder efetivamente indicar
assim, o tratamento, né, o manejo. Na lista de coisas que nós podemos fazer para esses pacientes, né, então, eu comentei de terapias não farmacológicas, farmacológicas, opioide, não opioide, aí intervencionista, né, minimamente invasivo, seja com os bloqueios, etc., até intervenções cirúrgicas, ablativas, não ablativas, de neuromodulação, as diversas formas de neuromodulação. E quando a gente trata de ablativo, o Alio comentou química, mecânica, térmica, actínica, né? Por meio de radiocirurgia, podem ser alternativas. E o objetivo é melhorar a qualidade de vida dos pacientes, né? Então, nesse arsenal cirúrgico intervencionista, como comentei, né, os bloqueios, seja diagnóstico ou eventualmente terapêutico, infusão de medicação através de bloqueio guiado, né, por imagem, implante de bomba de medicação, né, intratecal ou eventualmente intraventricular, necessidade de descompressão e estabilização faz parte da nossa atividade quando o problema está relacionado à coluna vertebral. Técnicas ablativas, que é o enfoque maior hoje, e neuromodulação. Então, os bloqueios fazem parte da nossa rotina, não vou perder tempo aqui, mas são importantes nesse contexto, né? Como comentei. E como o Alio e o Tiago, logo no começo, comentaram, né? Então, apesar da eficiência dos procedimentos ablativos no tratamento de dor oncológica, não oncológica, mas principalmente da oncológica, o advento aí e a facilidade de acesso nos últimos anos, as bombas de infusão intratecal, eventualmente intraventricular, diminuiu bastante, muitas vezes, a necessidade de recorrer a tratamentos ablativos, né? Seja do sistema nervoso periférico ou central, medula e craniano. Mas, muitas vezes, a gente pode não ter acesso à bomba, ou SUS, não tem cobertura, ou porque, muitas vezes, o paciente não responde a morfina, ao opioide, etc., ou muitas vezes você não pode levar o catéter, né? Se for dor mais no segmento crânio-cervical, é possível levar o catéter lá até C2 e tal, bem alto e tal, com efeitos adversos, né, de opioide nessas regiões mais craniais, intraventricular também, mas procedimentos ablativos podem resolver o problema, principalmente no contexto de dor oncológica. E quando a gente olha o que existe de neuromodulação, estimulação medular, etc., os trabalhos são isolados. Tem um paciente, provavelmente muita gente aqui tem, paciente com dor, polineuropatia pós-químio, que melhorou com a estimulação medular. Existe indicação, mas são casos bastante selecionados dentro do contexto de dor oncológica. Eu acho que isso deve melhorar bastante nos próximos anos. Agora, mais focado em procedimentos ablativos, né? Então, eles podem ser direcionados a nervo periférico, ao espaço do canal vertebral, medula e raízes, ou a nervos cranianos e espaço intracraniano. Nervo periférico é o procedimento provavelmente que é mais executado por nós todos aqui, são as ablações aí do ramo recorrente, né, de nervo espinhal direcionado à faceta. E isso pode, obviamente, ser feito no contexto de dor oncológica, torácica, lombar, cervical, etc. E é um exemplo de procedimento ablativo e que faz parte da nossa rotina. Neurotomias, neurectomias de nervo periférico mesmo, como era
bastante feito antigamente, não é muito mais realizado hoje por problemas de dor, por de aferentação e etc. No canal medular, referente à medula espinhal e raízes, então, a risotomia dorsal foi realizada no passado para tratamento de dor, num contexto oncológico e não oncológico. Hoje em dia, para o tratamento de dor especificamente, não é mais realizado, por efeitos adversos mesmo, tem um interesse mais histórico, mas a risotomia dorsal seletiva, que vai ser abordada no curso em Brasília, hoje tem um papel bastante importante no tratamento de espasticidade de distonia, principalmente, né? Distonia no caso da raiz ventral. Mas no contexto de dor oncológica, não. Agora, a ganglionectomia, cheguei a fazer diagnóstica, eventualmente, e encontrei esse trabalho montando a aula de um paciente com dor torácica pós toracotomia né, intercostal e refratária à estimulação do gânglio da raiz dorsal, e que foi optado como última escolha e foi bastante efetivo no tratamento a ganglionectomia, mas também indicações bastante restritas hoje em dia. DRESS, acho que tem uma importância grande, principalmente assim, oncológico e não oncológico, né, tratamento de dor. Eu acho que a principal indicação é síndrome de aferentação por avulsão de raízes, né, a avulsão assim, traumática, tanto do plexo braquial quanto lombo sacral. Mas pode ter indicação também no contexto de dor oncológica, numa área limitada de dor, pancoast, algum tipo de dor nesse sentido, e envolve ablação, como a gente vê aqui nas fotos do lado direito, ablação que envolve a zona de entrada da raiz dorsal. Isso aqui é a linha média, aqui é lateral, né? Aqui são as raízes dorsais, entrando assim, na medula propriamente dita, né? Então, para o procedimento, as raízes dorsais aqui são levantadas e a microablação, ou microcirúrgica ou por radiofrequência, é realizada, então, nessa linha, assim, levando em consideração os dermátomos envolvidos. Tem aplicação também em outras situações, além de avulsão traumática, como em lesão medular, principalmente na dor do lesado medular na região, né, na altura ali do trauma medular, e na dor abaixo da linha do trauma, né, distal, quando não existe anestesia, né, dolorosa. Quando existe anestesia dolorosa, responde mal também a DRESS, geralmente. E em outras situações de lesão membro fantasma, pós-herpética e tal, pode ter também indicação, mas hoje em dia provavelmente seria tentado a neuromodulação como primeira escolha. E no contexto da dor oncológica, como eu comentei, né, áreas mais limitadas, porque quando existem áreas mais abrangentes de dor, se tem opções eventualmente melhores. A mielotomia comissural e puntata, que o Alio comentou, né? Então, tem a aplicação principalmente no contexto de dor visceral, abdominopélvica, e consiste em desconectar a comissura posterior, aqui, por onde transitam fibras que vão para o espino talâmico de um lado e de outro, e ela geralmente é direcionada
aquela região de dor, né? Então, se for mais alta, tem que ir mais alta. Se for mais baixa, é mais baixa. E pode realmente ser até mais alta, cervicotorácica. E a puntata é mais limitada, menos assim, invasiva, vamos dizer, do que a microcirúrgica, tem menos assim, efeitos adversos e pode ser feita com a introdução de uma agulha, ou muitas vezes usa-se até um microbipolar para fazer a desconexão. De novo, com o advento aí e acessibilidade de morfina intratecal e medicações intratecais, a indicação é mais rara hoje em dia, mas tem que estar no arsenal por esses motivos que a gente já comentou, e tem uma eficácia bastante grande no alívio de dor visceral no paciente oncológico. A cordotomia anterolateral também descrita há bastante tempo, né, no começo do século passado, geralmente é feita mais alta, e a desconexão é do espino talâmico, do quarto anterior, na verdade, aqui da medula, e desconectando esse quarto anterior da medula, a gente acaba tratando a dor contralateral à lesão, e geralmente o paciente que tem, sei lá, tumor pulmonar invadindo, né, com linfonodo ulcerando na parede do tórax, não sei, ou alguma coisa pélvica assim, enfim. Você consegue tratar uma área mais abrangente de dor, ao passo que, com o DRESS, por exemplo, você precisaria fazer um acesso enorme para expor todos os níveis e fazer a ablação na zona de entrada da raiz dorsal. Então, a cordotomia tem a vantagem de ser feita com o paciente acordado, né, anestesia local. Então, um procedimento bastante menos invasivo, super eficaz, que no contexto de dor oncológica tem uma aplicação bastante grande nesses casos bem selecionados. E procedimentos intracranianos. Então, dor facial, crâniofacial, e aqui um pouco de trigeminalgia, né? A maior parte dos pacientes que a gente vê com dor facial, crâniofacial, não tem trigeminalgia típica, né? A maioria dos pacientes que aparecem são de outras formas de dor crâniofacial. O diagnóstico geralmente é clínico, né? A gente consegue ali, batendo um papo já, encontrar alguns sinais de alerta, e o exame de imagem geralmente é confirmatório, né? Se existe conflito vascular ou não, mas a clínica é mais importante. Muitas vezes, se a teve um conflito lá, a clínica é estranha, tem que repensar se há indicação mesmo de descompressão ou não. Então, a clínica sempre é bastante indicativa aqui. E procedimentos... então, assim, quando existe conflito neurovascular, e a clínica é típica de trigeminalgia, né, de conflito neurovascular, a melhor cirurgia, o melhor tratamento não é ablação ou balão. O que mais traz benefício a longo prazo é a descompressão neurovascular do trigêmeo na fossa posterior. Os casos de trigeminalgia típica com achado, né? Se for ler os trabalhos de Sindhu, eles comentam, inclusive, que mesmo que na ressonância você não consiga ver, vale a pena explorar a fossa posterior, porque pode ainda encontrar conflito neurovascular numa parcela grande desses casos. E é praticamente curativo, né? Então, a gente acaba reservando a isotomia, balão, a radiofrequência para casos ou em que não tem uma clínica típica, ou o paciente não tem condição de cirurgia, e etc. Também são eficazes, mas acarretam outros riscos. Casos de dor crâniofacial por deaferentação, seja por trauma do nervo, ou pós-herpético, ou oncológico, existem procedimentos, então,
intracranianos ou na transição crânio-cervical, que podem ser feitos, né? E a dresotomia da porção caudal do trigêmeo é uma alternativa e ainda há indicação. Acontece que, muitas vezes, hoje em dia, nesses casos, num contexto não oncológico, a neuromodulação geralmente tem preferência, né? Então, faria modulação ou do próprio gânglio ou do córtex motor, até DBS pode ser uma alternativa, e ablação, DRES, acaba ficando como uma alternativa caso a neuromodulação não funcione. Mas num contexto oncológico, dor crâniofacial, em que você não vai colocar um estimulador, etc., pode ser bastante eficaz no controle de dor. E na mesma linha, mesencefalotomia, né? Então, seria uma lesão do trato espino-reticulotalâmico mais alto, mais ou menos na linha que o Alio comentou do paciente da Colômbia, para tratamento de dor refratária crânio-cervical e, inclusive, até de atingindo o ombro membro superior. Tem uma eficácia bastante grande no controle tanto do componente nociceptivo quanto de aferentação, tem, obviamente, alguns riscos envolvidos que, com técnicas estereotáxicas de hoje em dia, que a gente consegue ressonância de boa qualidade, monitorização intraoperatória, se consegue minimizar esses riscos, mas ainda tem assim, relativamente um risco considerável de diplopia, de Parinot. Aqui um paciente com 10 anos de cirurgia e ainda com Parinot discreto, mas tem, e livre de dor. Então, procedimento efetivo, mas também para casos bastante selecionados. E os outros procedimentos ablativos intracranianos, né, que podem ser utilizados. Então, num contexto de dor oncológica difusa intratável, né, envolvendo região crânio-cervical, em que, sei lá, cordotomia ou tudo que a gente conversou até o momento não tivesse aplicação, cingulotomia anterior, tem inúmeros trabalhos de décadas mostrando a eficácia, e hoje em dia tem sido feito, inclusive, com uso aí de ultrassom focado, etc., mas geralmente com radiofrequência, e trabalha principalmente no aspecto afetivo da dor, né? Porque paciente que sai de sala, tem dor, mas não me incomoda mais, nessa linha. Outras coisas, a hipofisectomia, que também foi comentado, que pode ser feito, geralmente, né, de maneira estereotáxica, com uso de fenol ou radiofrequência, direcionada para dor difusa oncológica, né, pacientes com metástases difusas ósseas, e normalmente indicada quando em relação com cânceres que respondem a hormônio, né? Então, ovário, testículo, mama, etc., né? E tem uma eficácia muito grande, tem seus riscos também, risco de lesão do quiasma, diabetes insípidos, etc., né? Tem que ser considerado, mas nesse contexto, um tratamento paliativo, dor intratável, tem uma eficácia muito grande e tem indicação. E a mesencefalotomia, né, que eu já comentei. Então, se a gente fosse colocar em 4 grandes grupos, né, paciente com dor mais unilateral, né, no corpo, um outro grupo com dor mais visceral, subdiafragmática, um outro com dor crânio-facial e dor disseminada, né, como comentei no último slide. Então,
existe inclusive uma revisão recente do Congress, né, americano, tentando avaliar a evidência e nível de recomendação. Num caso assim de dor unilateral, um Pancoast com, né, pegando um hemicorpo e não responda a nada, e levando em consideração que a gente está falando só de ablação, cordotomia teria aí um nível 2 de recomendação. E o DRES nessa situação de uma área menor de dor, como comentei. Dor crâniofacial oncológica, carcinoma orofaríngeo, etc., né? Então, você tem algumas opções, risotomia de nervo craniano, né? Seja glossofaríngeo ou trigêmeo e tal, DRES da porção caudal, né? Do núcleo trigêmeo, e tractotomia, né? Do trigêmeo também é uma opção. Não tem evidência de que um seja melhor que o outro. O que tem na literatura é que todas as três opções podem ser bastante eficazes no tratamento desse grupo de pacientes. E a subdiafragmática mais visceral, provavelmente, em se tratando de procedimento ablativo, a mielotomia punctata, né, que é menos invasiva, mais direcionada, geralmente realizada em nível torácico, entre T4, T8, 9, dependendo do nível de dor, né, mais abdominal alto ou mais pélvica, provavelmente a mais realizada e com bastante eficácia no controle de dor oncológica. E para as dores difusas, câncer metastático, cingulotomia pode ser uma opção, hipofisectomia, quando relacionado a esses carcinomas endócrinos sensitivos. Então, conclusões assim, a incidência de dor em paciente, né, dor em paciente oncológico vem aumentando, a gente vai se deparar cada vez mais com isso, principalmente para quem trabalha em hospital oncológico público, e mesmo, né, na prática de consultório, a gente tem que estar envolvido. O segmento, obviamente, tem que ser multidisciplinar, etc., como a gente sempre tenta fazer. Neuromodulação, seja elétrica ou com uso de medicação intratecal, geralmente, hoje em dia, é tentado, sempre que possível, antes. Isso depende também de sobrevida e acesso, etc., né, à terapia. E as técnicas ablativas definitivamente não podem ser abandonadas, tem que estar no rol, assim, como ferramentas aí que potencialmente podem ser usadas dependendo da situação. Acho que era isso. Vou encerrar aqui o compartilhamento para a gente discutir se tiver questões. Já tem algumas perguntas aqui. Primeiro, acho que você fechou muito bem aí, né, Luciano, os pacientes que podem se beneficiar, né, de acordo com o procedimento. Gostei muito do seu fechamento aí do tipo de dor oncológica, né, que o paciente se beneficiaria, né, uma dor no hemicorpo, uma dor mais crâniofacial, né, uma coisa mais localizada, e aí você vai pensando na semiologia do paciente, muito importante para indicar os procedimentos, né. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Não só a gente saber fazer o procedimento, mas ver o paciente que tem a maior chance de responder ali, né? Acho que isso aí foi muito interessante. Tem umas perguntas aqui. Pode falar, pode falar. Não, eu acho que, de maneira geral, assim, são casos muito difíceis mesmo, né? Na minha experiência, os pacientes são subtratados em geral. A gente poderia fazer bastante mais do que a gente faz. E hoje em dia, mesmo dentro da neurocirurgia, a gente é um pouco reticente ainda, né? Muitos centros com procedimentos ablativos, né? Parece um negócio do passado.
e pode ser bastante eficaz, né? E mudar a qualidade de vida da pessoa da noite para o dia, assim, né? Então, acho que realmente tem que estar no arsenal. É isso mesmo. Às vezes a gente foi criado dentro da cultura de neuromodulação, né? E aí vai perdendo a mão com a ablação. Acho que isso é uma coisa importante, né? Verdade. Tem umas perguntas aqui. A primeira aqui do Kaline, ó. Poderiam comentar sobre DRESS para dor herpética? Você falou, né, Furla? Mas, assim, eu queria saber da experiência de vocês, né? Assim, é sempre citado como um procedimento que pode ter uma efetividade boa, né? A experiência pessoal que vocês têm com isso. Você tem muitos casos, alguns casos mais resistentes? Eu tenho poucos casos, posso falar, mas que tiveram boa resposta, assim, com DRESS, né? É difícil porque, às vezes, é um paciente que não tem déficit motor, né? É diferente você pegar um paciente com avulsão de plexo, você pegar um lesado medular, que tem uma dor mais paroxística, né? Que é aquela que responde bem ao DRESS. Me fala aí, por favor, o que vocês acham? Dá para falar, Ian? É, acho que tem algumas questões que podem favorecer ou contraindicar, não sei se eu diria contraindicar, mas desfavorecer o prognóstico do DRESS para lesão pós-herpética. Então, assim, é o que você estava falando, é um pouco análogo à lesão, a uma lesão de avulsão, né? Então, assim, é uma lesão do gânglio, né, essencialmente, e que a gente não tem hoje em dia arsenal diagnóstico para saber a extensão dessa lesão, né? Então, às vezes, quando você tem, por exemplo, uma avulsão de plexo, você tem uma lesão pré-ganglionar, você não sabe se arrancou da medula e o corno posterior está todo lesionado e está todo com uma gliose. Às vezes você até consegue ver isso na ressonância. Quando você consegue, isso é um indicativo de mau prognóstico de melhor de procedimentos encefálicos. Mas o que acontece nesses casos é que qualquer procedimento no corno posterior ou na zona de entrada não vai funcionar porque a hiperatividade é talâmica. Então, assim, a fisiopatologia da dor é uma lesão dessa via inteira. E na neuralgia pós-herpética, é por isso que é uma dor super difícil de tratar, porque a gente não consegue avaliar a extensão e, assim, possivelmente, os casos em que o DRESS funciona são os casos em que pegou só o gânglio lá, mas a via e o corno posterior estão íntegros e você tem uma hiperatividade medular. Então, você vai lesar ali o corno posterior, vai funcionar. Esse caso é um caso que possivelmente iria bem também com estimulação medular, né? Então, são casos que vão bem normalmente com os dois procedimentos. Por isso que, em geral, a gente não chega no DRESS, porque uma estimulação medular, para um caso de neuralgia pós-herpética, é menos invasivo, que é como você falou, é um cara que não tem déficit, né? Então, você fazer para uma avulsão, você fica mais tranquilo na cirurgia. Já tive caso que melhorou também, já tive caso que não melhorou, e aí talvez o que faltasse é a gente entender qual a fisiopatologia do e quais que não. E eu acho que isso está relacionado ao grau de extensão de lesão medular, né? Da extensão para o corno posterior da lesão, né? Então, não sei se a gente, num futuro, talvez não tão distante, consiga ter imagens melhores da medula, consiga fazer uma tratografia para saber se o trato está interrompido, medular, né? Isso poderia ajudar a gente a definir, né? Ótimo. Ótimo, ótimo comentário. Quer falar, Fur? Eu ia passar por uma próxima aqui, na verdade, o Alio respondeu bem. Estou vendo, doutor Luciano, a dor oncológica abdômen e pélvica, o senhor não prefere intervenção para a cadeia simpática, fenol, splanchno e hipogástrico? Total, eu acho que, eu acabei não comentando, porque senão ia ficar um negócio de noite inteira, mas simpatectomia feita pós teste, né, com bloqueio e tal, definitivamente deve ser tentado. É uma escala provavelmente é uma escala de complexidade, né? Tentou a coisa, não resolveu, e aí você tem outras opções, além de procedimento intervencionista minimamente invasivo, né? Mas sem dúvida. Perfeito. Tem uma pergunta aqui do Silvio falando, para a diferenciação crânio-facial,
o eletrodo da área motora seria mais apropriado que a abordagem talâmica, ablativa ou modulatória? Tá aí uma questão que eu acho que ninguém sabe responder. A grande... bom, e tem uma terceira opção, que seria a nucleotratotomia, né, trigeminal, É além o que a da... gente mostrou. eu acho que é o seguinte, a questão é também essa questão da fisiopatologia da dor que você está tratando, né? Em tese, o eletrodo cortical, ele diminui a hiperatividade talâmica que você tem. Então, assim, o Tsubokawa, quando propôs e definiu isso, ele, na verdade, ele tinha gatos deaferentados, que, na verdade, não era facial, mas a fisiopatologia parecida, e aí ele tinha uma hiperatividade talâmica que se correlacionava com a dor dos gatos, e aí ele começou a procurar uma área no córtex que, na verdade, ele achou que ia ser o córtex sensitivo, né? E começou a estimular e ver a resposta do tálamo. E aí o que ele via era que, na verdade, na transição do córtex motor para o sensitivo, é que isso acontecia, e as melhores respostas eram no córtex motor, né? E isso acontece por conta daquela via que eu mostrei do córtex M1 para o tálamo e para o corno posterior. O que acontece? Quando você coloca um DBS, você está colocando num alvo específico, que eventualmente já está deaferentado também. Então, quando você coloca o DBS ali, ponto, você não tem... você tem um campo de estimulação e pode ser que exista neurônios hiperativos um pouco mais para frente que você não pegou, por exemplo. Quando você pega o córtex, é como se a gente estivesse falando da estimulação de fibras, né? Você pega um chumaço que está indo para um campo maior. Então, da mesma maneira que a gente faz estimulação medular para pegar o córtex inteiro, ou estimulação de DBS em lugares que tem fibras, o córtex motor faz essa modulação anterógrada do tálamo. Então, se eu fosse por ordem de complexidade, eu iria primeiro para a estimulação de córtex motor e depois para um tálamo, mas imaginando que a resposta talâmica precisa ser muito específica e muito somatotópica para funcionar, né? E fora que a somatotopia você achar no córtex é muito mais fácil do que num DBS, porque a somatotopia do DBS não dessas áreas de mapeamento de dor, ela não é crânio-caudal, que é no eixo Z que você consegue fazer essa modificação, ela é lateral. Então você teria que ficar tirando e furando o tálamo para ir mais medial, mais lateral, que é onde você vai estimular. Enquanto no córtex, você está lá com o seu eletrodinho, você vai para frente, para trás e coloca a sua placa. Se você fizer uma craniotomia, é uma cirurgia tecnicamente mais fácil de fazer do que mapear o tálamo, porque o mapeamento do tálamo com o DBS é mais difícil. Então, não tem trabalho que compara os dois. Na verdade, não tem nem trabalho que mostre eficácia definida dos dois procedimentos. Tem mais trabalho para córtex motor do que para DBS, mas, obviamente, que tem algumas evidências dos dois de funcionamento, né? Mas se eu tivesse que escolher pessoalmente, por esses motivos, eu escolheria primeiro o córtex e depois tálamo. Falei muito, né, também. Beleza. Tá bom. Mais perguntas, pessoal? Pode abrir o microfone também ou colocar aqui Olha no... o Frigueto. O Frigueto está aí. A gente fez um córtex motor, né, Frigueto? Fala aí. Está escondido lá. Deve estar jantando. Alguém escreveu aqui, vai preparar o miojo. A esposa dele. Bom, pessoal, tem mais perguntas? Eu acho que já estamos aqui chegando quase 9h30. Mais de 1h30 de aula, acho que também Deu, né? ninguém consegue, tá? A gente está começando esse ciclo aí de Cadaver Labs de algumas áreas da neurofuncional. A gente vai fazer isso também para a parte de distúrbio no movimento, é a nossa intenção, e para lesões cerebrais também, mas a gente vai começar realmente com essas lesões que fazem diferença no paciente oncológico mesmo e para outros tipos de dores, né? Então, gostaria de agradecer a presença de todos, a gente teve uma audiência aqui muito boa e estamos ansiosos aí, aguardando vocês daqui a um mês
aqui em Brasília, para o nosso cadáver leve de lesões neurocirúrgicas e tratamento da dor. Entre em contato aí com a Amanda por esse telefone, tá? E aí nos encontraremos aqui todos. Ali, muito obrigado. Luciano, Valeu, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado. Boa noite para vocês. Tudo de bom. pessoal. Valeu, gente. Obrigado.